Boa noite a todos. Vamos continuar o nosso estudo sobre os 12 apóstolos e hoje vamos ler a lista que está mencionada em Lucas capítulo 6, versículos 14 a 16. Então diz assim, temos aqui o nome dos 12 apóstolos. Simão, a quem Jesus acrescentou o nome de Pedro, e André, seu irmão. Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou traidor. Hoje iremos nos debruçar sobre Simão, chamado Zelote. O espectro religioso, político, em Israel, no tempo do Senhor Jesus, podia claramente dividir-se em 4 grandes grupos, com as suas diferenças e com as suas prioridades. No primeiro grupo nós colocamos os fariseus. Eram religiosos, legalistas, faziam uma interpretação literal da lei. Jesus disse acerca deles que eles colocavam fardos pesados e difíceis de suportar e os ponham aos ombros dos outros, e eles nem com um dedo querem movê-los. Eram caracterizados também por outra coisa, eram hipócritas. Tentavam aparentar aquilo que não eram. E, acima de tudo, tinham um coração duro. Nunca souberam o que era misericórdia. Depois havia os saduceus. Os saduceus eram outro grupo político-religioso que, quanto às suas doutrinas, às suas crenças religiosas, diferenciavam-se dos fariseus nisto. Há um versículo no livro dos Atos, capítulo 23, que claramente diz aquilo em que eles não criam. Pois os saduceus declaram não haver ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas essas coisas. Apesar de haver estas diferenças doutrinárias profundas, muitas vezes eles juntaram-se na sua luta contra Jesus. Havia também um outro grupo, chamado dos Essénios, que não são mencionados na Bíblia, mas a história e os historiadores contemporâneos, portanto, daquele tempo, eles fazem várias referências a este grupo. Este grupo era um grupo religioso, faziam também uma interpretação literal da lei, mas eles refugiaram-se em sítios, portanto, desérticos. Afastaram-se da sociedade, eram ermitas e construíram os seus monastérios, que foi aqui que a Igreja Católica mais tarde foi buscar inspiração para a construção dos seus mosteiros e dos seus conventos e o estilo de vida de pessoas que se juntaram ali. E ainda hoje, apesar de que com menos força, mas mesmo assim esta ideia e este conceito doutrinário e prático ainda é exercido dentro da doutrina e dos muros do Vaticano. Depois havia um outro grupo, o grupo dos zelotas, cujo propósito era derrubar os romanos ocupantes de Israel pela força das armas. Este grupo foi formado por um tal Judas de Galileu no século VI da era cristã, e ele conseguiu arrebanhar muitos seguidores. E houve um tempo em que ele declarou uma luta aberta contra os romanos. Claro que estava menos apetrechado, eram menos numerosos, e este Judas foi morto, os seus filhos crucificados, e os seus seguidores foram dispersos. Mas não deixaram de continuar com este conceito de vencer os romanos pela força das armas. E então, em vez de uma guerra aberta, eles optaram por uma outra estratégia. Luta de guerrilha e homicídios seletivos de soldados e oficiais romanos. Pensa-se que este Simão era um desses zelotas, desses que defendia a libertação de Israel pela força das armas. Os zelotas eram de tal forma agressivos, violentos, zelosos, que pensa-se que eles foram os principais responsáveis para que
no ano 70 da nossa era, Tito, que naquela altura não era imperador romano, era um grande general e mais tarde tornou-se imperador, ele destruiu a cidade, destruiu o templo. Porquê? Porque muitos destes zelotas refugiaram-se dentro dos muros de Jerusalém e numa grande revolta contra o Império Romano, contra os soldados romanos, e então Tito cercou a cidade durante 7 meses. E os zelotas que estavam dentro da cidade impediram que os outros judeus negociassem a paz com as tropas romanas que cercavam a cidade. Estavam a ser vencidos pela fome, pela desunião lá dentro, mas os zelotas não permitiram qualquer negociação. Então, ao fim de 7 meses, este Tito, com as suas tropas, entrou dentro das muralhas e foi uma carnificina. Pensa-se que morreram mais de 100 mil judeus. Há quem aponte para um número maior, mas fiquemos apenas com este. Destruíram a cidade e, acima de tudo, o que mais doeu àquele povo foi terem destruído o templo. Templo que tinha sido reconstruído no ano 19 da nossa era por Herodes. Inicialmente o templo de Salomão, que depois Herodes mandou reconstruir. E ficou apenas o quê? Ficou apenas a parede de sustentação da esplanada do templo, que hoje é conhecida como o Muro das Lamentações. Ora, Simão, este apóstolo, vem daqui. E ele é um troféu do Evangelho. O Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo tem 2 vertentes, tem 2 pilares que são importantíssimos, são fundamentais. O cristianismo assenta nestes 2 pilares. Primeiro, salvação pelo poder do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É com um braço forte que o Senhor nos salva. Salva perfeita e completamente todo aquele que, por meio do Senhor Jesus, se chega a Deus. É passar da morte para a vida, da perdição para a salvação. E a primeira vertente, o pilar mais importante que sustenta todo este edifício do cristianismo, é a salvação por meio da fé, mediante a graça de Deus, que nos salva assim. O outro pilar é o pilar da transformação. O poder de Deus, não somente para salvar, mas também para mudar, para transformar as nossas mentes, a nossa maneira de pensar, as nossas prioridades, o nosso estilo de vida. Por isso, é que ao longo dos séculos, homens como Jacó, conhecidos, cujo nome significa suplantador ou enganador, se transformam em Israel. Israel significa homem que luta com Deus, luta para alcançar a bênção, luta no bom sentido do termo, o homem que vê a Deus. Os Cefas são transformados em Pedros, os Saulos em Paulos, os Zelotas em discípulos daquele que disse: sou manso e humilde de coração. E se vierdes a mim, encontrareis descanso para as vossas almas, e não somente isso, mas também transformação para as vossas vidas. Simão experimentou isto. O processo foi fácil? Não foi. Com certeza que não foi. O processo de transformação. Imaginem, ele conviver com Mateus, o publicano, quando os zelotas, por exemplo, eles acreditavam, entre outras coisas, eles acreditavam que era uma traição pagar impostos a Roma. Eles consideravam ser pecado pagar impostos. E agora este Simão está no grupo dos 12, um dos quais, desses 12, era Mateus, o publicano, o cobrador de impostos. Imaginem como é que ele teve que... a que nível foi a sua transformação quando ele ouve Jesus a dizer: dai a César o que é de César. Perdoar quantas vezes? 7? Não, 70 vezes 7. Se alguém te ferir numa face, oferece-lhe também a outra. Mas para mim, o mais difícil e que atesta a transformação deste homem foi aquilo que Jesus disse a certa altura: se alguém te forçar, num outro lugar lemos, se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, caminha com ele 2. O que é que isto significava? Simão, ele viu logo. Eu se calhar tinha passado por esta experiência. Havia uma lei romana que eles
impuseram aos judeus, que era qualquer soldado romano poderia obrigar um judeu a caminhar uma milha, cerca de 1600 metros, carregando as suas armas, carregando as suas bagagens. Isto era humilhante. Então Jesus diz, se algum soldado, por outras palavras, se não entendeu a mensagem, se algum soldado te obrigar, te forçar a caminhar uma milha, tu chegas ao fim de uma milha e dizes, eu carrego as bagagens, ainda mais uma milha. Ele aprendeu a confiar naquele que a seu tempo fará justiça sobre toda a terra. A esperar no tempo de Deus. Compreendeu o significado, porque já estava escrito antes. Minha é vingança, diz o Senhor, eu recompensarei. Esta transformação foi respaldada, foi confirmada, quando ele ouviu aquilo que Jesus disse ao ser crucificado. Pai, perdoa-lhes. Pai, perdoa-lhes. Quando o injuriavam, ele não injuriava. Quando maltratado, ele não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga justamente. Pensa-se que evangelizou e pregou no Egito, na Síria, no norte da África, e até que tenha chegado à Espanha. Morreu como mártir. Uns dizem crucificado, outros dizem lançado a uma fogueira. Depois de ter servido o seu Senhor, com um zelo muito maior que serviu a causa política que ele tinha abraçado antes de conhecer Jesus. Simão o Zelota. Oxalá em nós haja a mesma paixão, o mesmo zelo, o mesmo compromisso que Simão teve, apesar do seu passado. Que o Senhor nos abençoe. Amém.